A igreja não passará pela grande tribulação, o arrebatamento será secreto, a vinda do Senhor é uma coisa, o arrebatamento é outra. Deus ele vai guardar a sua igreja da hora da tentação, arrebatando a igreja ao céu. A grande tribulação é só para os ímpios? Essas e outras são algumas afirmações que a linha pré-tribulacionista faz para fundamentar um arrebatamento secreto pré-tribulação. Muitos vídeos aqui no canal refutando essas crenças à luz da Bíblia. E nesse vídeo eu trago mais uma prova dentro da Bíblia que a igreja ela vai sim passar pela grande tribulação. Eu sei que eu já falei muito sobre isso aqui, mas conhecer as escrituras nunca é demais. E por mais que você mostre dentro das escrituras, ainda tem pessoas que levantam outros questionamentos para não aceitarem a verdade. Graças a Deus que muitos têm aberto os olhos acerca desse assunto e têm entendido a verdadeira doutrina acerca da grande tribulação. E hoje eu quero mostrar para quem ainda não entendeu mais um ponto dentro das escrituras que prova que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Aos poucos a gente vai fechando todas as brechas e trazendo a verdade. O pré-tribulacionismo ele prega que a palavra igreja só aparece até o capítulo 3 de Apocalipse. Isso ajuda a reforçar na mente do pré-tribulacionista a ideia de um arrebatamento antes da grande tribulação. Mas isso não é verdade. A igreja ela aparece do começo ao fim no Apocalipse. E para que você entenda isso, eu peço que você acompanhe esse vídeo até o final. É preciso entender que o Senhor e os apóstolos, eles usam diversos termos para se referir à igreja de Cristo. Nem sempre quando Jesus e os apóstolos se referem à igreja, eles usam o nome igreja. E isso é que precisamos observar. Quando não se entende o contexto lido na palavra de Deus, corre-se o risco de entender errado aquilo que se lê. O termo mais usado em Apocalipse para se referir à igreja de Cristo são os santos do Senhor. Então, quando se lê santos do Senhor, ou eleitos ou escolhidos, está se referindo à igreja. A palavra santos vem do grego ágios, que significa consagrado a Deus, divino, sagrado, piedoso. É quase sempre usada no plural, santos. O apóstolo Paulo, que foi escolhido por Jesus para trazer o evangelho aos gentios, ele se referia à igreja como santos do Senhor. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Aqui o apóstolo Paulo, ele recomenda a Febe, irmã em Cristo, que servia na igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. E quem são esses santos que Paulo se referiu? São todos os irmãos e irmãs que compunham a igreja. Aqui Paulo associa a igreja aos santos e vice-versa, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nessa passagem, Paulo ele exorta que os santos busquem o aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja, formada pelos santos. Veja que Paulo aqui, ele não usa a palavra igreja, ele a substitui pela palavra corpo de Cristo, que todos sabemos que é a igreja. E nesse mesmo contexto, quem Paulo diz para buscar o aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo? Os santos. Então fica claro que Paulo sempre fez a ligação entre os santos e a igreja. Em outras palavras, a igreja é a união entre os santos que formam o corpo de Cristo. Portanto, nos termos das Escrituras, os santos são o corpo de Cristo, os cristãos, a igreja. Todos os cristãos são considerados santos e, ao mesmo tempo, são chamados para serem santos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que não há diferença entre igreja e santos. Todos os cristãos que formam a igreja de Cristo também são chamados de santos do Senhor. Bem, se você conseguiu entender até aqui que a igreja de Cristo também é chamada de santos do Senhor, você também vai entender que a igreja, que são os santos, ela estará aqui na grande tribulação. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro
cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui em Apocalipse 13, do verso 6 ao 10, a igreja aparece 2 vezes na grande tribulação. No verso 7, a besta aqui, que representa o anticristo, fez guerra aos santos, que é a igreja, e venceu. E no verso 10, o Senhor exorta aos santos, que é a igreja, a terem fé e paciência na grande tribulação. Lembrando que a vitória da besta contra os santos do Altíssimo é uma vitória temporária, é uma vitória material, onde os santos, que é a igreja, será perseguida na grande tribulação, onde as portas do sistema religioso, do sistema econômico e em outras áreas estarão fechadas aos santos que se recusam a receber o sinal da besta, que não adoram o governo do anticristo. É uma vitória rápida e temporária da besta contra a igreja, que terá fim com a volta de Cristo e o arrebatamento dos seus eleitos e a destruição da besta e do falso profeta. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bem, também é importante observar que muitos cristãos de todas as igrejas receberão o sinal da besta, e esses cristãos que receberem a marca também serão vencidos pela besta de forma definitiva. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Bem, aqui nós vemos 2 tipos de vitória da besta contra os santos, que é a igreja de Cristo. A vitória temporária, material, onde os santos que rejeitaram a marca serão perseguidos pelo anticristo, mas contarão com a ajuda do Senhor Jesus. E também a vitória definitiva da besta contra os cristãos que não foram escolhidos e aceitaram o sinal da besta. Esses serão vencidos pelo anticristo, mas a igreja fiel, os santos, os escolhidos, permanecerão firmes até o fim. Bem, como nós podemos observar até aqui, os santos do Senhor, que formam o corpo de Cristo, que é a igreja, estarão na grande tribulação. Eu acho que em todo o contexto aqui apresentado, fica claro que o fato da palavra igreja não aparecer em Apocalipse a partir do capítulo 3 não significa que ela foi arrebatada. E também, como podemos ver, o contexto deixa claro que a igreja são os santos do Altíssimo, são todos os gentios junto com os judeus convertidos a Cristo. Quando as Escrituras usam as palavras Príncipe da Paz, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Filho do Homem, Messias, Conselheiro, ela se refere a Jesus Cristo. Quando ela fala do adversário, do príncipe das trevas, do príncipe desse mundo, do Deus deste século, do pai da mentira, ela se refere a Satanás. Assim também, quando Cristo e os apóstolos se referem aos eleitos, aos escolhidos, aos santos, a noiva, ao corpo de Cristo, se refere à igreja. Então, querer ignorar todo um contexto que mostra que a igreja estará aqui durante a grande tribulação apenas porque a palavra igreja não aparece de Apocalipse 4 em diante, é ignorar também que a igreja de Cristo é os santos do Senhor, é os seus eleitos e escolhidos de Deus. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você já sabe como faz. É só se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação abaixo do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.